Tema do mês: mitos e verdades sobre impostos. O valor dos produtos no Brasil está automaticamente relacionado com a carga de tributos que se cobra deles? Não está. Ela é um fator muito importante, né, de muito peso, mas não necessariamente há uma correlação direta entre o valor do produto e os tributos incidentes, mas é um fator importante. É verdade que o Brasil é um dos países onde mais se paga impostos? Não é verdade. Sim, nós pagamos muitos impostos. O que a gente tem que fazer? Na verdade, a quantidade de impostos que a gente faz é uma conta que a gente tem que fazer uma relação com o PIB, com o Produto Interno Bruto, né? A nossa relação varia entre 30% e 36%, dependendo do ano, dependendo do PIB, dependendo do que tudo que é produzido no Brasil, né? Que é o produto interno do Brasil, uma média de 30% a 36%. É uma carga equivalente da Alemanha, por exemplo, que tem um serviço de saúde, um serviço público muito melhor que o nosso, né? Muito maior do que o da Argentina. A Argentina vai gerar em torno de 27, maior do que a dos Estados Unidos, que gira em torno de 23. Então, nós pagamos, entre aspas, uma relação PIB de primeiro mundo excelente e recebemos uma prestação pública não excelente. Qual é a nossa percepção? Por que nós temos essa percepção? Porque tudo que nós fazemos no Brasil tem um imposto embutido, tem um tributo embutido. E nós não temos a percepção efetivamente do que nós pagamos. Então, quando nós vemos essas campanhas, hoje, sem impostos, determinado produto cai 50% do preço. A relação não é essa a relação direta. Não dá para a gente fazer isso. Mas a relação pagamos muito porque os produtos são caros. E quando o produto é caro, o tributo é caro. Nós temos uma cadeia inteira que precisaria ser repensada. Então, agora é um imposto de renda. Para quem tem que pagar imposto de renda e tem uma vida apertada, o imposto de renda pesa muito. Porque você fala, eu não tive essa renda toda para pagar imposto de renda. Mas eu pago saúde ainda, eu pago educação, eu pago isso. Então, esses outros serviços que você é obrigado a pagar para ter entre aspas, uma qualidade melhor, deveriam ser custeados pelo imposto de renda. Em países que têm essa relação com o PIB, né, de 30% a 35%, você não pagaria. Você teria a escola pública de excelente qualidade, e Botucatu, nós temos aqui que falar, Botucatu é privilegiado nesse sentido, comparado com outros lugares. É um serviço de saúde de boa qualidade, e não ter buracos no asfalto. Então, nós temos essa relação em outros lugares. Os impostos no Brasil são injustos? Ricos pagam menos e pobres pagam mais? Aí depende também, tudo depende de como você faz. A injustiça que a gente tem é uma injustiça muito clara, efetivamente é a seguinte: a classe média e a classe alta recebe proporcionalmente do Estado mais serviços decorrente desses impostos do que as camadas mais carentes da população. A injustiça está aí, né? Proporcionalmente, é lógico que quem tem uma condição de vida melhor acaba pagando mais, né? O problema é o peso, aquilo que a gente estava falando na pergunta anterior. O imposto pesa muito mais para a camada mais pobre da população do que pesa para a camada mais rica. Então, a hora que você pensa no peso disso, ele é muito maior na camada carente. A hora que você compra uma máquina de lavar roupa, o imposto que está incidindo ali, né, o tributo em geral, pesa muito menos para a camada alta do que para a camada pobre. A questão é a devolução. Nós temos serviços muito melhores nos bairros mais abastados do que nos bairros menos abastados. E a relação tinha que ser inversa. O imposto é pago exatamente porque ele tem uma função social, e é prestar esse serviço pelo Estado. Essa relação que a gente não consegue desfazer. É aí que está a grande injustiça do sistema. Só o governo federal pode tratar de impostos e taxas? Não, todos. Governo federal, governo estadual e governo municipal. Então, só para exemplificar, eu costumo brincar com isso na faculdade, falar, o carnê de IPTU de Botucatu. Se você pegar o carnê de IPTU, ele não é de IPTU,
ele tem várias taxas que estão ali. Então, quando você vê o pessoal dessas frentes de trabalho limpando a rua, fazendo varrição, você está pagando por esse serviço. Então, ele está ali dentro do carnê de IPTU, a hora que você abre na primeira folhinha dele, tem lá o IPTU, né, que é um imposto por você ter um imóvel, e várias taxas, viação, limpeza, você tem um monte de taxas que são serviços que a prefeitura presta. Então, quem pode legislar sobre isso é a prefeitura. O Estado tem lá os impostos, as contribuições dele. Agora, o grande arrecadador é a União. A União é o grande arrecadador pelo tamanho, por tudo, ela é o grande arrecadador de impostos. Por que alguns setores têm benefícios fiscais? Isso é necessariamente bom ou ruim? Não dá para falar nem que é bom nem que é ruim. A gente sempre se discute muito isso em economia. Benefício fiscal, como que eu vou dizer assim? Não existe comida gratuita. Alguém paga. Não existe. Eu costumo dar esse exemplo na faculdade, que é um exemplo importante. Eu falo assim, o Bom Prato em Botucatu cobra R$ 1 por comida. Aquele prato não custa R$ 1. Alguém está pagando por aquilo. Quem está pagando é o pagador de impostos. Então, por isso que eu falo, aquele Bom Prato é para a pessoa carente, a pessoa que está precisando, etc. Ah, mas eu pago imposto, eu tenho direito. Na minha visão, você não tem direito, né? Então, o simples fato de você pagar imposto não te dá direito moral a algumas coisas. Então, assim, o prato não custa R$ 1. É uma alimentação diferenciada e balanceada. Alguém paga. Não existe benefício gratuito. Esse benefício fiscal é bom. Em compensação, nós temos diversos benefícios fiscais a setores empresariais que não são bons, que são prejudiciais à economia brasileira. Por quê? Porque nós deixamos de arrecadar muito tributo em setor que não necessariamente precisa. O setor automobilístico, o setor de veículos, tem vários benefícios fiscais, né? E eles não precisam desses benefícios. No Brasil, nós só temos grandes multinacionais. Nós não temos uma pequena fábrica de veículo em Botucatu, que vende para botucatuense. Nós temos grandes multinacionais. Elas não precisam desses benefícios. E esse benefício, quando concedido, eu tiro de alguém. Eu tiro de uma camada da população impostos que eu poderia reverter. Outros são teoricamente bons. A gente tem umas zonas fiscais. Por exemplo, Manaus. Manaus é uma zona fiscal, a Zona Franca. Por que ela fica em Manaus? Exatamente para poder, entre aspas, isso foi feito na década de 70, 80, para levar a tecnologia, desenvolver a região. Então, esse não é um benefício fiscal ruim, mas tem que ser pensado. Compras online não pagam impostos? Não, pagam. Até $50 remetidos por pessoa física, você não paga. Mas quem compra, eu sempre faço essa enquete na sala, quem já teve o produto apreendido no correio? Sempre tem uns 2, 3 que levantam a mão. Existe um volume de compra muito grande de coisas muito pequenas. É um estojo, uma maquiagem, e isso acaba passando na fiscalização e você fala, não paga o imposto. Só que às vezes o correio para o produto que está vindo do exterior e olha qual é o produto. E aí ele vai calcular o imposto devido em cima do preço desse produto. Ele não vai calcular pelo preço que você comprou. Ele calcula pelo preço de venda no Brasil. Então, se você comprou um batom no exterior que custa R$ 5, $1, e chegar aqui, esse mesmo batom custar R$ 50, teu imposto vai ser sobre R$ 50. Você vai ter que discutir isso depois com o correio. Então, assim, muitos, vira e mexe, eu faço essa pergunta na faculdade, sempre tem uns 2, 3 que levantam a mão. Falam, o que você fez? Eu devolvi. Não paguei. Devolvi porque com o imposto ficou mais caro do que eu comprar no Brasil. Por quê? Porque é um imposto de importação. Então, você tem uma série de situações sobre ele. Então, paga sim. Não é isento, não. A tecnologia cada vez mais pode dificultar a sonegação de impostos? Hoje já dificulta. Cada vez mais a tecnologia vem, eu não digo dificultar, ela vem para tornar o sistema também mais justo. Também mais justo. Então, eu sou professor da faculdade, aqui de Botucatu, sou professor da IT. O que a faculdade me pagou de salário, ela informa o governo federal. Na minha declaração de renda, a hora que eu entro na minha declaração de renda,
já consta o valor que ela me pagou. Algo que há 5 anos atrás não acontecia. Eu pegava um informativo de renda, eu alimentava o sistema. Então, não adianta eu tentar falar assim, eu não vou dizer que eu trabalho na IT, eu vou omitir essa renda, que é a sonegação. A IT já informou o governo que pagou no CPF e esse valor já está no meu CPF. Então, eu não tenho como escapar disso. E isso cada vez vai ficar mais difícil. Os bancos vão se integrando, a Receita vai se integrando, tudo isso vai tornando o sistema mais apertado, isso vai aumentando a arrecadação. Então, aqueles pequenos desvios que a gente eventualmente podia fazer, mas não tem como ver, isso vai reduzindo cada vez mais.